Voltei para Portugal há 6 meses, 69 anos de vida, 43 deles passados em Geneve, e agora estou aqui, sentado na varanda desta casa que era dos meus pais, a olhar para as montanhas de Viana do Castelo, que deixei de conhecer. Pensava que voltar para casa seria como regressar aos braços da mãe. Pensava que a terra onde nasci me acolheria como um filho pródigo. Mas a verdade, amigos, é que choro quase todas as noites, não de alegria. Choro porque descobri algo terrível. Casa não é onde nasceste. Casa é onde viveste. E eu vivi em Geneve. A minha vida, o meu coração, a minha alma ficaram lá, junto ao Lac Léman, nas ruas estreitas da Vieille Ville, no cemitério de Saint-Georges, onde a minha Teresa descansa há 5 anos. Fica até ao fim desta história, para saberes o que aprendi sobre o regresso que todos sonham, mas nem todos deviam fazer. Parti para a Suíça em 1981. Tinha 26 anos, acabara de casar com a Teresa, e Portugal estava numa confusão danada depois da Revolução. Não havia trabalho, não havia futuro. O meu primo já estava em Geneve há 3 anos e dizia que lá precisavam de gente nas fábricas de relógios. Fui. A Teresa ficou cá mais 6 meses até eu arranjar casa. Lembro-me do primeiro dia, do frio que cortava a cara, do francês que eu não percebia, do cheiro diferente do ar. Mas havia trabalho. Entrei numa pequena oficina de relojoaria, primeiro a limpar peças, depois a aprender o ofício. Os suíços são gente séria, calada, mas justa. Se trabalhas bem, respeitam-te. Aprendi francês aos poucos, com a Teresa em casa, a estudar comigo pelos livros que a patroa dela me emprestava. Ela trabalhava a limpar casas, eu na relojoaria. Aos fins de semana telefonávamos para Portugal, 3 minutos que custavam uma fortuna. A ouvir a voz da minha mãe tão longe, os primeiros anos foram duros. Saudade de tudo. Do bacalhau da minha mãe, do vinho verde, das festas da aldeia, do mar. Mas fomos fazendo a nossa vida. Mudamos para um apartamento maior. Tive promoção, passei a mecânico de precisão. A Teresa arranjou trabalho numa pastelaria portuguesa. Aos domingos íamos à missa na igreja católica, onde se encontravam todos os portugueses, espanhóis, italianos. Era a nossa pequena Portugal. Pensávamos sempre em voltar. Quando tivermos dinheiro, dizíamos, quando os miúdos crescerem. Mas não tivemos filhos. A Teresa não podia. Foi uma dor grande, mas adaptamo-nos. Éramos nós os dois e Geneve, e a vida que íamos construindo, tijolo a tijolo, franco a franco. Passaram-se 10 anos, depois 20, depois 30. Compramos um apartamento pequeno, mas nosso, perto do lago. Fiz amizades na oficina, o Jean-Pierre, francês de Lyon, que me ensinou a gostar de queijos que antes achava que cheiravam a chulé. O Paolo, italiano, que fazia festas onde se comia e bebia até de madrugada. A Madame Dupont, a nossa vizinha, que deixava bolos à porta no Natal. A vida lá era diferente, sim, mais fria no trato, mais organizada, mais solitária de certa forma. Mas era a nossa vida. Conhecíamos cada rua, cada loja, cada estação do ano. O inverno com neve que transformava tudo num postal. A primavera com as flores junto ao lago. O verão com os festivais de música. O outono com as folhas douradas. Portugal era cada vez mais uma memória distante. Um lugar de férias de 15 dias em agosto, onde via a minha mãe envelhecer, os meus amigos de infância casarem e terem netos que não me conheciam. A Teresa morreu há 5 anos, cancro do pulmão, e ela que nunca fumou na vida. Foi rápido, 3 meses desde o diagnóstico. Enterrei-a no cemitério de Saint-Georges, num dia de chuva fina, rodeado pelos nossos amigos suíços, portugueses, italianos. Fiquei sozinho no nosso apartamento, com as fotografias dela por todo o lado, com o cheiro dela ainda nos cobertores. Continuei a trabalhar.
já reformado, mas ainda a fazer uns serviços na oficina para não enlouquecer. Mas a solidão pesava. Os amigos faziam o que podiam, mas cada um tem a sua vida, os seus problemas, e eu ali, a olhar para o lago, a pensar na Teresa, a perguntar-me para que tudo aquilo. Há 2 anos recebi o meu próprio diagnóstico. Cancro do pâncreas. Disseram-me que tinha sorte, apanharam cedo. A quimioterapia resultou, entrei em remissão. Mas aquilo mudou-me, olhei para a morte nos olhos. Percebi que o tempo que me resta é contado, como é para todos nós, mas agora eu sabia. E comecei a pensar, onde quero morrer? Quero morrer aqui, neste apartamento suíço, sozinho, longe de tudo o que era meu de origem? Ou quero morrer em Portugal, na minha terra, onde nasci, onde estão os meus mortos mais antigos? Comecei a romantizar o regresso. Acordava de noite com esta ideia fixa, voltar para Portugal, voltar para casa. Morrer na minha terra, não numa terra estrangeira, por muito que Geneve me tivesse acolhido. Via-me a passear pelas ruas de Viana do Castelo, a ir ao mercado, a falar português o dia todo, a sentir o sol português, diferente do sol suíço. Via-me rodeado de gente da minha terra, a acabar os meus dias onde tudo começou. Parecia fazer sentido, parecia justo. 43 anos fora de casa, mas agora podia voltar. Tinha a minha reforma suíça, boa, mais de 2.000 euros por mês. Tinha a casa dos meus pais que ficara vazia quando a minha mãe morreu. Podia viver bem, pensava eu. Podia finalmente regressar. Falei com os meus amigos. O Jean-Pierre disse-me: Miguel, tu és mais suíço que português já. Pensa bem. O Paolo disse: é a tua decisão, amigo, mas vais ter saudades daqui. A Madame Dupont abraçou-me e disse: Portugal terá sorte em ter-te de volta. Comecei a tratar dos papéis, a vender o apartamento, a embalar 43 anos de vida em caixas. Foi doloroso. Cada objeto tinha uma história. A máquina de café que a Teresa adorava. Os livros que líamos juntos. As fotografias de todas as viagens que fizemos. Dei muita coisa, vendi outra, guardei o essencial. Despedi-me de toda a gente na oficina. Fui pela última vez ao cemitério de Saint-Georges, ajoelhei-me junto à campa da Teresa e disse-lhe: Amor, vou voltar para Portugal. Desculpa deixar-te aqui sozinha, mas preciso de ir para a minha terra. Chorei como não chorava há anos. Cheguei a Portugal em setembro passado, dia 15 de setembro de 2024. Vinha cheio de esperança. O avião aterrou no porto, apanhei um táxi até Viana do Castelo. Era fim de tarde, o sol estava a pôr-se sobre o Lima. Lindo! Entrei na casa dos meus pais, a casa onde nasci, que estava fechada há anos. Cheirava a mofo, a velho, a abandono. Passei a primeira noite ali, sozinho, a ouvir os sons estranhos da casa, e comecei a sentir um aperto no peito. Mas pensei, é normal, é a adaptação, vai passar. Não passou. Nos primeiros dias, tentei fazer a minha vida. Fui ao supermercado e quase tive um ataque quando vi os preços. Em Geneve, estava habituado a preços altos, mas sabia que ganhava bem. Aqui, com a mesma reforma em euros, os preços pareciam absurdos para o que é Portugal. Um café que devia custar 60 cêntimos custava 1,20 €. O pão, a carne, tudo mais caro do que me lembrava. Fui registrar-me no centro de saúde. Marcaram-me consulta para dali a 4 meses. 4 meses! Na Suíça, com o meu seguro, via o médico em 3 dias. Tentei marcar privado. 150 € a consulta. Para quem vive com pensão portuguesa, até seria impossível, mas eu, com a minha reforma suíça, podia pagar. Mas doía. Doía ver que tinha voltado para um país onde tudo era mais difícil. Fui procurar os meus amigos de infância. O Zé Antônio morreu há 6 anos. O Joaquim está numa casa de repouso, com Alzheimer, não me reconheceu. O Carlos emigrou para o Brasil há 20 anos e nunca mais voltou. A Fátima
que eu namorei antes de conhecer a Teresa, está casada, com netos. Foi simpática, mas distante. Somos estranhos um ao outro. Passaram 43 anos. Ela viveu aqui a vida dela. Eu vivi lá a minha. Não temos nada em comum, a não ser memórias de adolescentes que já não existem. Tentei integrar-me. Ia ao café da vila todas as manhãs. Os velhos olhavam-me com desconfiança. Esse é o filho da Rosa que andou lá pela Suíça, ouvia-os dizer. Não me tratavam mal, mas também não me tratavam como um deles. Eu era o emigrante, o que voltou. O estrangeiro de alguma forma. Tentava conversar, mas não conhecia as histórias recentes, não sabia quem era quem, não percebia as referências. Sentia-me tão estrangeiro ali como me sentia em Geneve nos primeiros meses de 1981. Uma noite, já era outubro, estava eu sentado na varanda a ver o pôr do sol e comecei a chorar. Chorei horas, porque percebi uma coisa terrível. Eu não estava em casa. Esta não era a minha casa. A minha casa era Geneve. A minha casa era o meu apartamento junto ao lago. A minha casa era a oficina onde trabalhei 30 anos. A minha casa era o café da esquina, onde o Pierre me conhecia e me servia o café antes mesmo de eu pedir. A minha casa era o cemitério de Saint-Georges, onde a Teresa descansa. A minha casa era lá. Portugal era uma ideia, uma memória de criança e adolescente. Um lugar que existia na minha cabeça, mas que já não existia na realidade. 43 anos. 43 anos são uma vida inteira. Mais de metade da minha vida passou em Geneve. Os meus amigos são de lá. As minhas memórias mais importantes são de lá. O meu casamento, a morte da Teresa, a minha doença, a minha recuperação, tudo lá. Aqui tenho o quê? Memórias de um rapaz que já não existe. Uma casa vazia. Um país que mudou tanto quanto eu mudei. Comecei a ter ataques de pânico. Acordava de noite sem ar, com o coração aos saltos. Sentia falta de tudo. Falta do som do francês na rua. Falta da organização suíça. Falta dos meus amigos. Falta do lago. Falta da rotina que tinha. Aqui estava perdido, sem rotina, sem propósito, sem nada. A reforma dava para viver, sim. Mas viver para quê? Para estar sozinho numa casa que não reconheço, numa vila onde sou estrangeiro, num país que já não é o meu? Fui ao cemitério onde a minha mãe está enterrada. Ajoelhei-me junto à campa dela e pedi desculpa. Mãe, desculpa, mas não consigo. Não consigo ficar aqui. Tu pertences a este lugar, mas eu não. Eu pertenço lá onde a Teresa está. E percebi, ali, naquele momento, que sentia mais ligação à campa da Teresa em Geneve do que à campa da minha mãe em Viana do Castelo. E isso partiu-me o coração, mas era a verdade. Tento fazer a vida, dia a dia. Acordo, faço o pequeno almoço, vou ao café, volto, vejo televisão, durmo, acordo, repito. É uma existência, não é uma vida. Sinto-me num limbo, nem cá nem lá. Penso todos os dias em voltar para Geneve. Mas vendi o apartamento. Os meus amigos seguiram as suas vidas. Seria ainda mais difícil recomeçar lá agora. Estou preso aqui numa decisão que tomei com o coração, não com a cabeça. Financeiramente vivo, melhor do que muitos portugueses. A minha reforma suíça é boa. Posso pagar a médica privada quando preciso. Posso comprar o que quero. Mas o dinheiro não compra o sentido de pertença, não compra amigos de décadas, não compra uma vida. Estou confortável, mas profundamente infeliz. Há dias bons, quando o sol brilha e o lima corre bonito, quando provo um bacalhau bem feito, quando ouço fado e as palavras me tocam a alma porque são na minha língua materna. Quando encontro alguém minimamente simpático no café. Nesses momentos penso, talvez valha a pena, talvez com o tempo me adapte. Mas depois vem a noite, vem a solidão, vem a saudade de Geneve, e sei que não vou adaptar-me.
Porque casa não é onde nasceste, casa é onde viveste. A minha saúde mantém-se estável. Vou a Lisboa de 3 em 3 meses para consultas de controlo. O cancro está controlado. Posso viver mais 10 anos, talvez 15. Mas viver onde? Viver como? Às vezes penso que teria sido melhor ter ficado em Geneve e morrer lá. Pelo menos morreria em casa, rodeado de gente que me conhece de verdade, perto da Teresa. Agora vou morrer aqui, em Portugal, como queria. Mas vou morrer sozinho, estrangeiro na minha própria terra. Não tenho filhos, não tenho netos. A família que me resta está espalhada. Um primo no Brasil, uma prima no Canadá. Somos todos emigrantes, todos desenraizados. Às vezes falo com o Jean-Pierre pelo telefone. Ele conta-me as novidades de Geneve, quem morreu, quem casou, o que mudou. E choro depois de desligar, porque essas são as notícias que me importam. Não as de Viana do Castelo, onde não conheço ninguém de verdade. Arrependo-me? Sim, arrependo-me profundamente. Se pudesse voltar atrás, ficava em Geneve. Morria lá, junto a Teresa. O romantismo do regresso às origens é uma mentira. As origens são importantes, sim, mas não são tudo. O que importa é onde construíste a tua vida. E eu construí a minha vida em Geneve. Essa era a minha casa. Este era apenas o lugar onde nasci. O que faria diferente? Tudo. Não venderia o apartamento. Não voltaria para Portugal com esta ideia romântica e falsa de que voltava para casa. Ficaria lá, perto dos meus amigos, perto da minha rotina, perto das minhas memórias com a Teresa. Teria sido muito mais feliz a morrer num apartamento suíço, rodeado de quem me conhece, do que aqui, nesta casa portuguesa, rodeado de estranhos. Para quem está a pensar em voltar, aqui vai o meu conselho. Pensa muito bem. Não romantizes. Portugal mudou. Tu mudaste. Se passaste 20, 30, 40 anos fora, este já não é o teu país. Podes ter nascido aqui, mas já não vives aqui há décadas. Os teus amigos morreram ou mudaram. A tua família seguiu em frente sem ti. O país evoluiu de formas que tu não acompanhaste. Vais voltar como estrangeiro. Se tens amigos lá fora, se tens uma vida lá fora, se construíste algo lá fora, pensa bem antes de largar tudo. A saudade engana. A saudade faz-nos pensar que há um paraíso perdido à nossa espera. Mas não há. Há apenas um país que já não conheces e que já não te conhece. Se mesmo assim queres voltar, faz-o gradualmente. Vem passar uns meses. Vê como é. Não vendas tudo de uma vez. Não queimes as pontes. Deixa-te uma saída. Porque podes descobrir, como eu descobri, que casa não é onde nasceste. Casa é onde o teu coração está. E o meu coração ficou em Geneve, junto ao Lac Léman, no apartamento onde vivi com a Teresa, no cemitério de Saint-Georges, onde ela descansa. A minha lição de vida é esta: pertencemos aos lugares onde vivemos, não aos lugares onde nascemos. Eu sou mais suíço do que português, embora o meu passaporte diga o contrário. Geneve é a minha cidade, não Viana do Castelo. E percebi isto tarde demais. Agora vivo com esta saudade constante, saudade de Geneve, saudade da minha vida lá, saudade do que deixei para trás, saudade da Teresa, saudade de mim mesmo, do Miguel que eu era lá, do Miguel que tinha um propósito, amigos, uma rotina, uma vida. Aqui sou apenas um velho sozinho numa casa vazia, a contar os dias, até morrer na terra onde nasci, mas que nunca foi verdadeiramente minha casa. Se estás a ouvir isto e estás a pensar em voltar, deixa o teu comentário. Conta-me a tua história. Estás há quanto tempo fora? Tens para onde voltar de verdade? Ou vais voltar para uma ideia, para uma memória, para um Portugal que já não existe? Pensa bem. Muito bem, porque o regresso pode ser a maior desilusão da tua vida, como está a ser da minha. Voltei para morrer em casa. Mas onde é casa?
Casa não é onde nasceste, casa é onde viveste, onde amaste, onde construíste a tua vida. E a minha casa, percebo agora, ficou em Geneve. Voltei para Portugal para morrer. Mas a verdade é que já morri um pouco quando deixei a Suíça. Trouxe o meu corpo, mas deixei a minha alma lá, junto ao lago, junto a Teresa, junto a 43 anos de memórias que valem mais do que todos os anos de infância que passei aqui. Esta é a minha história. Triste, talvez. Real, com certeza. E se serve de lição para alguém, então pelo menos não foi em vão. Casa é onde viveste, não onde nasceste. Lembra-te disso, sempre.